Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos continuando nossos estudos da termoquímica e, nesta aula, nós falaremos sobre o cálculo da entalpia baseado na lei de Hess, que é uma lei onde a gente utiliza equações intermediárias para calcular o ΔH de uma reação desconhecida, que leva em consideração as entalpias de diversas reações intermediárias e conhecidas para que se chegue ao valor da entalpia de uma reação desconhecida. Então, pela lei de Hess, a gente conclui que o ΔH de um processo direto pode ser a soma dos valores de ΔH intermediários. Então, se você tem 3 etapas para chegar a um determinado processo, o ΔH deste processo vai ser o somatório do ΔH de cada uma dessas etapas. Como que a gente resolve isso? Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos a reação do carbono grafite mais 3H2 mais meio de O2, dando C2H6O, que é o etanol. Eu quero saber o ΔH desse processo. E aí ele dá 3 equações para que eu analise, 3 equações para que eu me baseie e chegue ao valor do ΔH da equação que ele quer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para essas 3 equações e analisar as substâncias que precisamos. Aqui na ordem, eu quero carbono grafite. A equação que tem carbono grafite é a primeira. Então, nós temos aqui C-graf, que é o carbono grafite, ele aparece do mesmo lado da seta que eu preciso, ou seja, do lado dos reagentes. Qual é o problema que nós temos aqui? A equação que eu quero tem 2 carbonos grafite e a equação que ele deu como dado só tem 1. Então, eu preciso de 2 mols de carbono grafite. Como eu vou solucionar isso? Eu vou multiplicar a equação 1 toda por 2. Quando eu multiplico essa equação toda por 2, eu vou ficar com 2 carbono grafite, então vai bater o que eu preciso, mas eu também vou dobrar o O2 e o CO2. E mais importante, eu vou dobrar o valor do ΔH. Então, se era menos 394, agora eu fico com menos 788, tá certo? Vou agora analisar a segunda substância. Quem que eu preciso? O H2. Qual é a equação que eu tenho H2? A segunda equação. Então, eu tenho H2 aqui do lado dos reagentes, que é o que eu preciso. Eu só vou ter, novamente, um problema na proporção, porque eu preciso de 3 mols de H2. Se eu preciso de 3 mols de H2 e só tenho 1 na segunda equação, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar triplicar esta equação. Então, eu vou ficar com 3H2, que é o que eu preciso, mas eu vou também ficar com 3 sobre 2, O2 e 3H2O. E o meu ΔH também será triplicado. Eu vou ficar com menos 858 quilojoules para esse processo. Agora, seguindo aqui o raciocínio, eu tenho na equação o O2. Mas, se a gente for reparar, o O2 aparece em todas as equações que ele deu. Toda vez que isso acontecer, você vai desconsiderar essa substância, porque você não teria como se basear para chegar até ela, e você vai para a próxima. No caso, agora, a gente passa para o produto e a gente precisa do C2H6O. O C2H6O, ele aparece na terceira equação, porém, eu quero ele depois da seta, ou seja, nos produtos, e a equação que me foi fornecida, ele está antes da seta. Isso é um problema, porque apesar de eu precisar de 1 mol dele, então eu não preciso multiplicar a equação aqui, eu preciso que a reação esteja invertida, ou seja, escrita no sentido inverso, porque eu preciso jogar o C2H6O para os produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a escrita da reação. Então, a reação era C2H6O mais 3O2, dando 2CO2 mais 3H2O. Eu vou escrever ela ao contrário. E quando eu faço isso, eu mudo o sinal do meu ΔH.
porque é como se eu estivesse fazendo a reação voltando. Então, eu preciso trocar o sinal do ΔH. Agora, eu tenho aqui as 3 equações, todas escritas na proporção que é necessária e com seus valores de ΔH com os sinais respectivos. O que eu posso fazer agora? Eu vou juntá-las em uma equação só, que é o que a gente chama de equação global. Para fazer isso, eu vou cortar tudo que for igual e estiver em lados opostos da seta. Então, o CO2, eu tenho 2 CO2 depois da seta na primeira reação e 2 CO2 antes da seta na terceira reação, eu posso cortar. Posso cortar também a água, que eu tenho 3H2 e 3H2, e posso simplificar o gás oxigênio, porque eu tenho 2O2 aqui, 3 meios de O2 aqui, e tenho depois da seta 3O2. Simplificando a quantidade de oxigênio, eu vou ficar com a seguinte equação global: 2 carbono grafite mais 3H2 mais 1 sobre 2O2, dando C2H6O. Quando você fizer a equação global, você vai comparar a equação que você obteve com a equação que ele deu lá no início da questão. Se essas equações baterem, você só precisa somar os ΔHs intermediários para chegar no ΔH total. Então, a gente vai somar menos 788, menos 858, mais 1.368. Isso vai dar para a gente menos 278 quilojoules para a reação do carbono grafite, tá certo? Vou deixar aqui 2 exercícios para vocês praticarem a lei de Hess. Essa primeira questão aqui, para calcular a entalpia da fermentação alcoólica, e esta daqui, para calcular a entalpia da combustão do metano. Tá certo, gente? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!